Tem pessoas que parecem. A paz do Senhor seja contigo, minha irmã, meu irmão em Cristo. E você que nos está a acompanhar nesta página, Igreja, Palavra, Espírito e Vida, neste grupo de lições, cujo tema é o plano de Deus para você ver e entrar no seu reino, e tem como subtema sua nova identidade, eleva sua autoestima em Cristo. Nós tivemos essa é a lição número 2, e na lição número 1 falamos do que aconteceu em sua vida, falamos de que a caminhada depois que você recebeu Cristo na nova aliança é semelhante à saída do povo de Israel da escravidão do Egito, do jugo de Faraó, e que Deus levou-lhes pelo caminho mais longe, preferiu não levá-los pelo caminho mais próximo, que seria passar entre a terra dos filisteus, porque se assim fosse, eles iriam se acovardar por causa da guerra e quereriam voltar à escravidão à terra do Egito. Vimos que a presença de Deus esteve com ele nessa travessia do deserto em direção à terra da promessa, Canaã. Esteve com ele, Deus de dia com uma nuvem, através de uma nuvem, nos guiava, e de noite com fogo. Também vimos que há o paralelo no Novo Testamento, em que depois que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, somos feitos filhos de Deus pelo poder de Deus, e o Espírito Santo passa a ser o nosso guia. É o Espírito Santo que nos guia nas coisas de Deus, nos guia, porque o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar em toda a verdade da palavra de Deus. Nos foi dado para professor, para nos ensinar as coisas relacionadas com o reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos foi dado para revelador, para nos revelar coisas, nos mostrar coisas, e também para ajudador, conselheiro, intercessor, fortalecedor e consolador, e para testificar de Jesus Cristo, e também testificar no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então vimos que há uma caminhada, vimos que Deus não nos chamou para uma caminhada em mar de rosas, assim como o povo de Israel enfrentou no deserto situações que levaram muitos a perecerem lá, muitos ficaram lá, situações que os dividiu, situações que trouxe morte, situações que impediu da geração que saiu da escravidão do Egito não entrar na terra da promessa. Foi a geração que nasceu no deserto, se forjou no deserto, que entrou na terra da promessa. Assim também nós estamos numa caminhada em que começamos a dar os primeiros passos como bebês em Cristo, que temos que aprender como viver nesse reino. Vimos que temos uma identidade e que nós somos reis e sacerdotes, filhos de Deus, somos santos, justos, repreensíveis e inculpáveis, somos novas criaturas, somos da família de Deus, somos cidadãos ou concidadãos do reino de Deus. Somos, portanto, temos uma identidade, uma nova vida, que nós fomos tirados do mundo e transportados para o reino de Deus. E eu disso queria ensinar algo muito importante para si e que tem representado importância particular na minha vida e que transformou minha vida, porque através da mentorização de Jesus Cristo. Jesus Cristo meu mentor, Jesus Cristo meu mestre. Aprendi muito durante esses mais de 25 anos de cristianismo, aprendi muito com Deus, nas lutas, nas adversidades, nas tentações, nas provações, no confronto de situações que envolveram homens, pessoas, na igreja, fora da igreja. Portanto, isto também você vai enfrentar até aquele dia que Jesus Cristo vai levar você para fora. Mas eleva a sua autoestima, desenvolva a sua nova identidade, e eu vou ler algumas passagens bíblicas que vão sustentar este ensinamento.
Em primeiro lugar, quero ler Efésios 1, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Também quero ler Hebreus, capítulo 2, do versículo 14 a 18, que diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Portanto, aqui nos está a revelar umas quantas verdades que já me referi em lições anteriores. Mas eu quero que você se concentre naquilo que estivemos a falar há pouco, as tentações, nesta caminhada que você empreendeu agora com Cristo. E no versículo 16 que diz: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Que descendência é essa? Vamos a Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. E revela-nos o seguinte, do versículo 1: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Aleluia! Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Meus irmãos, há aqui um segredo, é que nós devemos entender, porque isto eleva-nos a nossa autoestima. Isto ajuda-nos a entender a nossa nova identidade. Deus, em Jesus Cristo, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos são espirituais. O que nós vemos materializado em nossas vidas é a materialização das bênçãos espirituais. O carro que você possa ter, o marido, a mulher, os filhos, você que era estéril, que não concebia, as finanças que você tem, o emprego e outras benécias, é resultado de materialização de bênçãos que tem sua origem no mundo espiritual. É o mundo espiritual que governa o mundo natural, esse mundo material, esse mundo físico. Tudo acontece no mundo do espírito. Tudo é conquistado no mundo do espírito. As vitórias, as derrotas, as realizações, a vida e a morte, a bênção e a maldição, tudo parte do mundo do espírito. As lutas são travadas primeiro no mundo do espírito e têm repercussão nesse mundo natural. Por isso é que as bênçãos são espirituais e as coisas materiais estão aqui, neste mundo físico. E é quando eles se materializam em nossas vidas que vemos as bênçãos espirituais serem materializadas em nossas vidas. Então nós já somos abençoados. Somos um povo bendito, um povo abençoado. Deus não vai abençoar você mais do que já te abençoou. O que é preciso agora é levar uma vida como verdadeiro cidadão do reino de Deus, para que Deus possa, na tua obediência, na tua fidelidade, materializar essas bênçãos na sua vida. Quando você vive pela palavra, porque o viver pela palavra que vai fazer com que o poder de Deus se manifesta
e traz à existência aquilo que está no mundo do espírito. Isso pela fé. Tudo é atingido pela fé, porque o justo viverá da fé. Então, o que Deus fez para nossa identidade e para elevar nossa autoestima? Em Cristo Jesus, Jesus Cristo, descendência de Abraão, porque é filho de Davi e filho de Abraão, pela nossa fé nele, Deus gerou-nos também filhos de Abraão. Pela nossa fé em Jesus Cristo, nós fomos feitos descendência de Abraão. Você tem que entender esta verdade. Porque em Jesus Cristo fomos gerados filhos de Deus, mas viemos de uma nova descendência. Viemos de uma nova geração, através de Cristo, que é filho de Abraão, filho de Davi. A nossa nova identidade parte deles, já não de uma geração de derrotados, uma geração em que impera a maldição, uma geração em que as maldições destroem, afetam famílias e gerações. Não, nós agora somos, temos uma origem diferente. Nós agora somos uma nova geração em Cristo. Aleluia. E eu vou ajudar a compreender isso a você, lendo da Bíblia Viva, o que ela nos traz de conhecimento. Gálatas 3, versículos 6 a 9, diz-nos assim: Abraão teve a mesma experiência. Deus o declarou digno do céu só porque ele creu nas promessas divinas. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são todos homens de fé que realmente confiam em Deus. Você é da fé, você foi pela fé a Cristo Jesus, você recebeu salvação pela fé, o dom gratuito de Deus, então, na sua graça, você foi feito filho de Abraão. Aleluia! Eu sou uma pessoa muito alegre e feliz, só de saber esta verdade, só de viver nesta verdade. Daí que se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são todos os homens de fé que realmente confiam em Deus. E ainda mais, as Escrituras previram este tempo, quando Deus salvaria também os gentios mediante a sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás, quando disse: eu abençoarei aqueles que em todas as nações confiarem em mim como você. E assim acontece. Todos aqueles que confiam em Cristo participam da mesma bênção que Abraão recebeu. Isto é novidade para si, irmão. Nós somos abençoados por direito de herança com as mesmas bênçãos que Abraão recebeu. Isto é tremendo. Isto tem que aguçar a sua curiosidade, para levá-lo a investigar, para levá-lo a buscar Deus e para levá-lo a aprofundar-se na vida de Abraão e de Sara. Como Deus transformou as suas vidas, como Deus abençoou as suas vidas, como Deus prosperou as suas vidas. Quais as dificuldades que eles enfrentaram na caminhada quando receberam a promessa de Deus? Porque tal como nós tivemos a mesma experiência, Abraão teve a mesma experiência, nós também temos essa experiência, que Abraão recebeu uma promessa de Deus, nós recebemos a promessa de Deus, encetamos uma caminhada com Deus para uma promessa que se vai se realizar. E Abraão foi pela fé, e nós também na fé. Depois temos também os versículos... nós temos versículos 13 e 14, que diz: entretanto, ou ainda devo continuar? Entretanto, Cristo nos comprou e nos tirou de debaixo da condenação desse sistema impossível, ao levar sobre si próprio a maldição por nossas más ações. Porque está dito na Escritura: e maldito todo aquele que for pendurado numa árvore ou no madeiro, como Jesus foi pendurado numa cruz de madeira. Agora Deus pode abençoar os gentios também com esta mesma bênção que ele prometeu a Abraão. E todos nós, como cristãos, podemos ter o Espírito Santo prometido por meio desta fé.
Na outra versão diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção da mão chegasse até nós e recebemos a promessa do Espírito. E depois, mais adiante, nos versículos 26 a 29, está escrito o seguinte: porque agora todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E os que fomos batizados em união com Cristo somos envolvidos por Ele. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres. Porém, somos todos iguais. Somos cristãos. Somos um em Cristo Jesus. E agora que somos de Cristo, somos verdadeiros descendentes de Abraão e todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Aleluia! Meus irmãos, somos filhos de Abraão, benditos, abençoados com crente Abraão, descendência de Abraão, herdeiros e participantes das promessas. Nós somos descendência de Abraão, somos herdeiros de promessas. Por direito legal da nossa fé em Cristo Jesus, nós somos herdeiros, participantes de bênçãos e de promessas que Deus fez a Abraão e com que abençoou Abraão e Sara nas suas gerações. Isto foi confirmado em Cristo. Nós somos um povo privilegiado, um povo diferente dos povos que não têm Cristo. Assim como havia os gentios e Israel, e Deus tinha Israel como seu povo santo, assim também todos aqueles que chegam a Cristo por meio da fé, eles são feitos povo de Deus e são, por direito, herdeiros dessas mesmas bênçãos e promessas com que Deus abençoou e prometeu a Abraão e Sara. Tremenda obra que Deus realizou. Tremenda obra. Qual a caminhada que Abraão teve depois que recebeu a promessa de Deus? E eu quero falar sobre isso, porque nós falamos de uma caminhada, e Abraão é nosso pai da fé. Abraão é o pai da fé de todos nós. E porque Abraão creu nas promessas de Deus, isso lhe foi imputado por justiça, pelo evangelho da fé, que primeiro foi pregado a Abraão. E a nós também esse mesmo evangelho da fé foi pregado, e cremos através desse evangelho em Cristo. E por esse mesmo evangelho da fé, se por um lado Abraão lhe foi imputado por justiça, por outro lado nós fomos feitos justiça de Deus. Porque Cristo foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se você investigar a vida, a caminhada de Abraão e Sarai, desde a promessa que Deus lhes fez até o cumprimento da promessa, você vai ver que quando Deus apareceu a Abraão, isso está em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Deus prometeu-lhe que lhe faria frutificar e multiplicar. Deus prometeu-lhe engrandecê-lo e ser uma bênção para as pessoas. Deus prometeu-lhe abençoar os que lhe abençoassem. E Deus prometeu amaldiçoar todos aqueles que o amaldiçoassem. Escuta. Se você é filho de Abraão, é descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa, você beneficia dessas mesmas promessas e das bênçãos que Deus abençoou Abraão e Sara. A partir de então, tudo isso te pertence. Tudo isso te pertence. A bênção de frutificação e multiplicação com que Deus abençoou o homem em Gênesis, na sua criação, quando Deus abençoou Eva e Adão e disse: frutificai e multiplicai,
essa bênção está sobre a sua vida, porque você agora é filho de Deus, é herdeiro de Deus, herdeiro de Cristo. Você agora é herdeiro de bênçãos e de promessas participantes que Deus fez a Abraão. Deus quer engrandecer a sua vida. Deus quer levar você a um nível em que você seja glória para Ele. Deus quer transformar você, a sua vida, a sua família, a sua geração, para ser uma bênção para as pessoas aqui neste mundo. Você sabe que neste mundo há famílias cujas gerações ou filhos são uma maldição. Famílias são uma maldição. Pessoas, filhos são uma maldição no lugar em que habitam, na escola em que estudam, no emprego em que trabalham. Famílias que são uma maldição no seio da família. Filhos que morrem prematuramente por causa da criminalidade. Rebeldes aos seus pais. Filhos que estão perdidos no caminho da droga, do alcoolismo, da prostituição. Filhos que tiram a paz aos seus pais, aos vizinhos. Isto é uma maldição. Mas por causa desta promessa e desta bênção, Deus quer fazer da sua geração uma bênção para as pessoas aqui deste mundo. Toda pessoa que abençoar você, seja com que for, ela também é abençoada. Você é um canal de bênção para as pessoas deste mundo. Todas as pessoas que amaldiçoam você, pessoas que querem fazer mal a você, elas estão sujeitas à maldição de Deus. Você não precisa amaldiçoar essas pessoas. Você não precisa retaliar essas pessoas. Jesus Cristo disse que o meu reino não é deste mundo. Se o reino dele fosse deste mundo, os seus discípulos lutariam para o soltar. Quer dizer que usariam as almas do mundo para libertar, para soltar Jesus. Então, você não precisa usar as armas deste mundo para você vencer os seus inimigos. Quer sejam inimigos físicos, como inimigos espirituais. Deus lhe deu um arsenal de armas espirituais poderosas para você. Você só precisa abençoar os seus inimigos, orar por eles, bendizê-los, aqueles que te amaldiçoam. E Ele mesmo Deus vai se encarregar de trazer juízo nesse litígio, nesse conflito entre você e essas pessoas. Então, isto é uma grande bênção. Segundo, proteção. Deus protegeu o casamento de Abraão. Lembra-se que quando Sarai e Abraão obedeceram a Deus e estavam em caminhada para a terra que Deus havia de mostrar, a terra da promessa, Canaã, reis engraçaram-se com a beleza de Sarai. Era uma mulher muito bonita. Mesmo na velhice, Sarai foi bonita. Então os reis quiseram fazer dela a esposa deles. E ele era casada com Abraão. Mas Deus protegeu ela. Impediu que esses reis dormissem com ela, fizessem dela mulher. Deus protegeu o casamento de Abraão. Então há uma promessa de Deus proteger o nosso casamento, o nosso cônjuge. Porque casamento, família, é a instituição de Deus. E nós estamos abrangidos por essa bênção. Você poderá orar a Deus pelo seu cônjuge e invocar a mesma bênção com que Deus operou para proteger o casamento de Abraão e Sarai. Você poderá encontrar isso em Gênesis 12, versículos 11 a 20, Gênesis
13, versículos 1 a 3 e Gênesis 20, versículos 1 a 18. Tome posse e ore a palavra. Reivindique essas bênçãos, essas promessas da sua vida de casamento, da sua vida familiar. Terceiro, proteção e livramento para a nossa geração. Deus prometeu multiplicar Abraão. Deus prometeu também, revelando a Abraão, que a sua geração, a sua semente, seria escrava em terra estrangeira. Mas ele prometeu que iria livrá-los depois de 400 anos. E queria castigar os seus desastrores. E queria fazê-los sair com grande fazenda, ou seja, com grande riqueza. Deus revelou isso a Abraão. E a promessa de Deus, que veio através dessa palavra profética a Abraão, se cumpriu 430 anos depois. Mas os 30 anos a mais não foi culpa de Deus. Simplesmente houve um atraso por causa da pessoa que tinha um chamado para libertar o povo da escravidão do Egito. Então, há promessas de livramento para as nossas gerações, para os nossos filhos. Há promessa de Deus proteger e cuidar das nossas gerações e dos nossos filhos. Você poderá consultar Gênesis 15, versículos 13 e 14, Gênesis 21, versículos 9 a 21, Isaías 54, versículo 13, Salmos 37, versículo 25 e 26. Quarto, gerar filhos mesmo na esterilidade e na velhice. Eu vou deixar esta passagem bíblica sobre esta bênção e promessa para a próxima lição. Eu quero pedir a você que continue conectado. Deus abençoe você e vamos entrar na lição número 4.